Qual o maior erro de quem constrói com estrutura metálica? Oiê! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da ArcSteel. Se você não me conhece, eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. E hoje eu vim falar do maior erro que as pessoas que vão usar a estrutura metálica nas suas casas ou nas suas obras cometem. E eu não tô falando do projetista, não tô falando do arquiteto, tô falando do erro que o dono da casa, no caso, comete mesmo, tá? Por isso que esse vídeo é para você que tá pensando em começar a construir a sua casa. Se você ainda tá na dúvida se vai usar estrutura metálica ou não, eu sugiro que você vai no nosso canal e assista um monte de outros vídeos que tem lá. Vídeo que fala sobre as vantagens de usar estrutura metálica, vídeo que fala como ter uma obra mais rápida, vídeo que fala como ter uma obra em estrutura metálica barata, vídeo que fala do peso da estrutura metálica em uma casa térrea, em uma casa de 2 andares, enfim, tem muito vídeo por aqui. Sem falar, claro, das lives, que é onde a gente enche o nosso baúzinho com bastante repertório, pra gente ver o que fazem no mundo e como que dá pra trazer essas ideias espalhadas pelo mundo pra casa da gente, de uma forma realista, de alguém que projeta e executa casas há mais de 10 anos. Aproximadamente 13 anos que eu faço isso. E eu vejo, ao longo desses 13 anos, vários erros se repetirem com alunos do método ArcSteel, que são pessoas leigas que aprendem como usar a estrutura metálica nas suas obras, aprendem a correta postura que devem ter nas suas obras para evitarem problemas. E mesmo assim, às vezes cometem erros. É bom a gente estar por perto para a gente estar ajudando. Vejo também, ao longo desses 13 anos, clientes cometerem esses erros e hoje eu tô aqui para te dar um alerta para que você não cometa esses erros na tua construção, da tua casa com estrutura metálica. Eu comecei falando que eu vou te falar o maior erro, mas eu consegui chegar em 5 erros que as pessoas cometem, então eu vou falar dos 5, tá bom? Entre eles o maior erro, que eu já vou te entregar aí por primeiro, tá? Que o maior erro é a pessoa que vai usar a estrutura metálica não conhecer sobre os detalhes finais, acabados da estrutura metálica. O que eu quero dizer com isso? Eu tô falando dos cordões de solda, por exemplo, que ficam aparentes quando você usa estrutura metálica. A norma 8800, que é o cálculo, dimensionamento da estrutura metálica, traz algumas boas práticas para o cálculo e para o uso da estrutura metálica nas casas. Em momento nenhum se proíbe usar solda, tá? A solda é liberada. Para você emendar, para você ter uma ideia, quando você emenda uma peça metálica, nas emendas ela tem uma resistência maior do que na parte que ela está inteira. Um dia eu explico melhor sobre isso num outro vídeo, tá? Mas fato é que o cliente ou o aluno que não entende que essa solda provavelmente vai estar aparecendo em algum elemento metálico dela, geralmente ele vai pedir depois para mudar, para a empresa trocar a peça. E isso é um erro, sabe? Se você não quer nenhuma dessas emendas na tua obra, se você acha que fica feio, tem que alertar antes o projetista e principalmente o fornecedor. Porque é uma escolha que não caminha de mão dada com a economia. Se você tem lá vários pedaços, por exemplo, de um perfil W que vai emendar para montar um pilar, e eu tenho na minha casa um pórtico metálico onde o pilar foi feito com 3 pedaços. Isso é sustentabilidade, isso é reaproveitamento de material e isso torna a obra mais barata. A construção, a fabricação mais barata. E é uma boa prática, tá? Mas se você não quer, tá tudo certo. Basta informar o projetista, o executor, que aí eles vão já colocar no preço a peça inteira. Ah, sobrou um toco de 3 metros. É sobra, não dá para reutilizar nessa obra e tá tudo certo. Outras questões de acabamento é assim: quando você compra, por exemplo, um elemento metálico da Gerdau, ele vem com um Gzinho carimbado em alguns cantos, ou a própria demarcação da fábrica, às vezes eles fazem com cordão de solda o nome daquela peça, viga K, viga W, porque eles têm um projeto a seguir, que é como um Lego, né? Essas marquinhas vão acontecer. E outra questão importante é o nível de acabamento. Existem 2 formas de usar elementos metálicos na tua construção. A primeira delas é na estrutura, de uma forma mais robusta. E aí quem faz isso é a metalúrgica. Eles têm um acabamento tosco. Não vai ser aquela solda
que vai sumir. Ela vai ficar aparente. São peças mais pesadas e é essa linguagem que é importante o cliente conhecer. Porque se você quiser deixar escondido, tudo bem, dá para deixar escondido dentro de uma parede ou embutir dentro de um nicho, enfim, não precisa ficar à mostra, mas é uma escolha de projeto, você entende? Se você quiser deixar à mostra, melhor ainda, porque aí você consegue reduzir custo em tudo isso aí. Os outros elementos metálicos que você pode ter na tua obra são os elementos de um grau de acabamento maior. Muitas vezes você vê assim, guarda-corpo de inox do shopping. Aquele acabamento, geralmente a metalúrgica nem faz esse tipo de serviço. Porque é mais para uma serralheria, uma coisa mais artesanal, muito mais bem acabada, lixada, enfim. E o preço desse elemento não é por quilo, como na estrutura, que eles vendem um preço por quilo. O preço desse elemento é por elemento, com a complexidade da fabricação e montagem desse guarda-corpo decorativo, por exemplo. Eu já teve casos que eu fiz casas, vou colocar aqui uma foto da casa para você ver, onde a estrutura metálica, toda a parte de estrutura, escada, foi feita por uma empresa metalúrgica, estruturista, especializada em estrutura metálica e, por exemplo, o guarda-corpo, que era tudo desenhadinho, foi feito por uma empresa especializada em elementos metálicos de decoração. Então, é importante o cliente entender esses acabamentos que envolvem a estrutura metálica, para que durante a obra você não tenha que pedir para a equipe: olha, meu pilar está emendado, quero que você troque. Tá bom? O segundo erro é pedir alteração na obra como um todo. Vou dar um exemplo para você: mudar a parede. A gente teve uma das primeiras obras que eu fiz, um cliente que mudou uma parede porque ele achou que o escritório estava muito pequeno. Depois da obra pronta, lá no escritório. Então até hoje eu penso: meu Deus, por que ele não esticou uma trena antes e viu que estava pequeno no projeto o tempo inteiro naquela medida? Mas não, ele teve que entrar no espaço e falar: essa parede vai ter que mudar de lugar. E aí isso compromete, porque embaixo daquela parede já tem uma viga, provavelmente, que está segurando aquela parede, ou enfim. Todo o projeto foi pensado para um custo-benefício, para uma economia, que envolvia as paredes nos lugares que estavam. Outra alteração, por exemplo, é mudar tipo de telhado. Tem um vídeo nosso aqui no canal que fala do uso da telha metálica. É um dos vídeos mais assistidos aqui, telha metálica sanduíche. E se ela realmente reduz a temperatura do ambiente, já te dou um resumo: reduz, tá? Você pode ir lá assistir, é um comparativo com telha cerâmica e aquela telha de fibrocimento. Mas muitas pessoas vão lá nesse vídeo e falam: ah, eu vou então trocar o meu telhado, que é de fibrocimento e esquenta muito, por telha metálica sanduíche. Ou eu vou então trocar o telhado meu, que é, sei lá, de concreto, e vou colocar essa outra telha. Quando você troca um telhado, por exemplo, mais pesado por um telhado mais leve, tá tudo certo, você só gastou a mais desnecessariamente com a estrutura, com a laje, com tudo que está segurando aquele telhado. Pense, 1 metro quadrado de telha de concreto pesa muito mais do que 1 metro quadrado de telha metálica, por exemplo. Você tem mais apoios, que é também desnecessário quando você usa telha metálica. Então, não é uma decisão que caminha junto com custo-benefício, porque você está gastando mais para ter uma telha mais pesada e aí você nem vai usar ela. Então, o ideal é que você pense o projeto como um todo, analise as questões todas enquanto está em projeto, para tomar as melhores escolhas e assim sim poder falar em economia. E aí eu acho engraçado que geralmente essa pessoa que vai mudar o telhado, por exemplo, ela tenta pegar o mais barato de tudo, mas na verdade o baixo custo é um mau conselheiro, sabe? Faz com que às vezes você tome decisões que vão te economizar muito pouco e te trazer um grande prejuízo por conta daquilo. Mas você conseguiu entender? Então, mesmo usando a estrutura metálica, se você quiser mudar as coisas depois, vai gerar atraso em obra e vai gerar um conflito entre aquilo que já foi projetado, calculado, que está a favor do custo-benefício, ou seja, o menor custo para o melhor resultado possível, você vai acabar mudando e talvez gerando até algum tipo de ajuste ou reforço na obra. O terceiro erro que muitas pessoas que vão construir com estrutura metálica e constroem cometem é não ter projeto estrutural. Não dá para você construir sem projeto estrutural, seja em estrutura metálica, seja em concreto armado
seja em qualquer outro sistema. Precisa de alguém que faça o cálculo estrutural, porque o cálculo estrutural não é igual para toda casa. Depende do uso, então cada um usa do jeito que quiser. Depende do material que você vai usar nas suas paredes, no teu telhado. Depende do local que você tá. Tem uma das composições do cálculo estrutural é a carga de vento. E o vento, você concorda, não é igual em todos os lugares do Brasil, nem em todos os lugares de uma cidade. Tem lugares que venta mais do que outros lugares. Por isso que é tão importante, esse é um dos motivos que é tão importante ter o projeto estrutural. Mas nós, enquanto éramos fábrica, a Arquistil, se você não sabe, por 10 anos tinha uma fábrica que fornecia estrutura metálica para vários outros projetistas. Hoje a gente não tem fábrica mais, a gente trabalha exclusivamente com projetos e alunos. Fato é que quando a gente tinha fábrica era muito comum o cliente vir orçar com a gente sem ter o projeto estrutural. E aí nós dentro do nosso quadro, como a gente tem um engenheiro estruturista, que é o Osmário, nós conseguíamos fazer o cálculo estrutural lá e levar em consideração todas as cargas. Então veja, tinha aí um trabalho gratuito, né? Que a gente entregava para o cliente e dizia, olha, teu barracão, na época que a gente era metalúrgica, a gente orçava muito barracão. Teu barracão vai ficar X reais. E aí esse cliente ia para o concorrente, sem projeto estrutural. Com o mesmo projetinho arquitetônico lá com a planta, com os cortes, as elevações, onde que vai ter janela, e dizia, ó, eu quero um barracão. E o barracão do concorrente, muitas vezes, ficava abaixo do nosso preço. Isso, por um lado, é bom, porque é isso que fez com que a gente trabalhasse para desenvolver obras viáveis em estrutura metálica e dentro das normas, né? Mas muitas vezes o concorrente fazia abaixo da norma. Teve até uma vez que a gente perdeu de fornecer um barracão que era pertinho da nossa fábrica. Então a gente sentiu muito, porque trajeto é uma coisa que conta na hora de você orçar uma obra, né? E não teve como. A gente conversou e falou, não, a gente já reduziu tudo que dava de custos internos, já reduzimos tudo que dava de material. O mínimo que a gente consegue fazer dentro da norma é isso. Não sei como é que o cara tá fazendo. Mas daí a gente entendeu como que o cara tava fazendo. A gente passava em frente quase todo dia, porque era caminho. A gente viu eles montarem de forma super rápida, uma estrutura super leve, e a gente viu essa estrutura cair em 2 meses. Caiu tudo, gente. Tesoura, pilar, muro caiu junto, caiu tudo. Porque estava abaixo da norma. Quando a gente passava por lá, a gente via isso. Então, você construir sem um projeto estrutural faz com que cada fornecedor possa orçar o que ele quiser. E aí, com isso, você como leigo não vai conseguir analisar o fornecedor que está orçando algo dentro da norma do fornecedor que está orçando algo fora da norma. É importante ter o projeto, porque daí você vai orçar exatamente a mesma coisa. No projeto de estrutura metálica vai vir lá o peso. Ah, a tua obra vai pesar tantos quilos de estrutura. Então você vai poder olhar se o peso dos dois está igual, lá vai dizer o tipo de tratamento de superfície, se é galvanizado, se é pintado, e jateado, pintado, e você vai poder ver se está considerado no projeto. O projeto, além de tudo, te ajuda na otimização. Ter uma obra barata remete a você fazer escolhas baratas, ter uma mentalidade de dono de obra que pense do jeito correto a tua obra, entendendo as tuas prioridades de projeto. Não cometa os 2 primeiros erros, mas também ter uma obra barata exige um projetista que olhe para a tua obra e queira ter soluções que otimizem o custo dela. Tá bom? Ficou claro? Acho que ficou. O quarto erro que o dono da obra comete é orçar em apenas um lugar. Ah, encontrei uma metalúrgica de um conhecido e só orço lá. E isso é um erro, porque às vezes ele pode considerar que esqueceu algo no orçamento, ou às vezes você fica refém de um único preço. Eu gosto muito e oriento os alunos do método a orçarem em pelo menos 3 lugares tudo, principalmente aquilo que envolve mão de obra. O material é mais fácil de você comparar preço. Às vezes você orça em uma loja, o resto você pode até pegar na internet os preços. Quanto mais, melhor, né? Uma vez eu contei pra eles que eu tava orçando material elétrico em 14 lugares. E tinha, assim, custava o dobro se eu fechasse com a mais cara pra mais barata. É importante orçar em vários lugares. Quando envolve a mão de obra da estrutura metálica, em pelo menos 3 lugares. Eu tenho certeza que se você digitar aí metalúrgica no Google e o nome da tua cidade, vai aparecer mais de 3 opções. E você pode encaminhar o teu projeto estrutural para quanto mais empresas metalúrgicas orçarem, melhor. Você vai conseguir identificar aquela que traz tudo detalhado e aquela que só passa o preço. Uma que vai falar,
é 50 mil e pronto. E a outra que vai falar tal elemento, tantos mil, tal elemento, tantos mil, tal tratamento, tantos mil, e deu 52 mil. E por uma diferença de R$2.000, às vezes você pode contratar uma empresa que olhou, leu, entendeu, colocou toda a atenção no teu projeto para te fornecer um bom produto. Ou a outra que só te passou um preço. Põe esse preço aí, vamos embora. É importante orçar em mais de uma empresa. Um dos maiores erros que os donos das obras cometem é orçar num único lugar. E não só a etapa de estrutura metálica, tá? Cabe aqui um grande parênteses. Orce no máximo de lugares as outras etapas também. Esse erro se repete quando você faz isso para mão de obra de civil, que faz fundação, parede, para mão de obra de steel framing, que pode fazer toda a parte de gesso acartonado, para mão de obra de elétrica, de hidráulica, enfim. Não fique refém de um único fornecedor. Orce em mais lugares. Até porque às vezes vai que dá algum problema no fornecimento durante o trabalho mesmo dessa pessoa, não tá livre, é importante você ter outras pessoas, carta na manga mesmo, para dizer, olha, sabe aquela obra que eu não fechei com você, que não deu certo? Pois é, agora eu precisava ver de você vir aqui porque tive um problema, e se você fez todo o processo direitinho, tratou esse fornecedor direitinho, eu tenho certeza que ele vai até lá, entender o teu problema e te ajudar. É importante não ficar na mão de um único fornecedor. Esse é um dos erros também que as pessoas que vão construir cometem. E o quinto erro, e esse erro é especificamente de quem vai usar a estrutura metálica, que a pessoa não entende a grande vantagem da estrutura metálica, que é ter uma obra rápida, em 1/3 do tempo. Para isso, você precisa entender como funciona o esquema da estrutura metálica, e não é nada complicado. Uma das coisas mais legais da estrutura metálica é que, enquanto a fundação está sendo feita lá no canteiro de obra, então estão lá com as valas tudo, e chove, faz barro, desbarranca um pouco das valas tudo, enche de água lá dentro, tira com a bomba um pouco da água e faz forma e tudo mais, até tá tudo pronto para chegar o concreto, para concretar tudo isso que está debaixo da terra. Enquanto toda essa festa está acontecendo lá no meio da lama, a estrutura metálica já está sendo montada lá na fábrica. Na coberturinha, sabe, com os gabaritos, com uma iluminação adequada, com todos os EPIs nos trabalhadores e tudo mais. Esse é um grande pulo do gato da estrutura metálica, o que ajuda para que a obra fique muito mais rápida. Porque uma vez que daí a fundação está concretada e curada, você traz essa estrutura pronta e monta ela muito rapidamente. A gente tem aqui históricos de casas de 2 andares, de 150 metros quadrados, montados em 7 dias, montados e cobertos. Casas térreas montadas em 4 dias. Deixa eu contar uma história. O Empire State, por exemplo, em Nova York, que é um edifício ícone, ele foi construído tudo em 1 ano. Ele é em estrutura metálica. Ele foi todo construído, 100 e poucos andares, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora quantos andares. Eu vou deixar aqui um asterisco com quantos andares, tá? Mas ele foi montado em 1 ano. Então, a estrutura metálica tem como característica ser rápida. Para que, quando a fundação está pronta, você chegue com a estrutura montada, você não pode comprar a estrutura depois que a fundação está pronta, né? Porque daí eles não vão conseguir. Entenda, enquanto estão fazendo a fundação, a equipe da estrutura metálica está montando a estrutura metálica lá no canteiro de obra. Por isso que ela traz pronta e monta tão rapidinho. Teve um trabalho por trás que a gente não está enxergando e não ficou ali à mercê da chuva, do frio e tudo mais. Então esse erro do dono da casa que vai construir com estrutura metálica não entender que você contrata a estrutura metálica junto com a equipe de fundação, são as 2 primeiras equipes que você contrata. Fundação, quem vai fazer a fundação e quem vai fazer a estrutura metálica. E as 2 trabalham juntas, só que uma no canteiro de obra e a outra lá na fábrica. E por isso que o tempo é otimizado. Quem não entende isso, deixa para contratar a estrutura metálica depois que a fundação está pronta, comete um grande erro porque perde-se muito tempo de obra mesmo, que você podia estar fazendo a tua casa já. E você está ainda nesse trâmite de contratação. Então sempre contrata a estrutura junto com a equipe de fundação, para ela começar junto, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você não erre nisso
em nenhuma dessas questões que eu trouxe aqui. Se você é aluno do método, eu tenho certeza que você não vai errar, porque você já está muito bem treinadinho em tudo isso. Mas se você é novo no canal e vai usar a estrutura metálica na tua casa, primeiro que parabéns, porque essa é uma decisão incrível a favor de uma casa de maior qualidade, mais rápida e mais sustentável. Sem falar que nesse momento o preço do aço está em queda. Então você tem grandes chances de construir com estrutura metálica abaixo do valor do mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, compartilha com quem você sabe que gosta do assunto de construção. Vou pedir também que você deixe teu comentário, qualquer dúvida, elogio, crítica, estamos aí para isso. E a gente se vê quinta-feira na live, às 20 horas. Até!